A inspiração deste treinamento Zona Vermelha, quanto o livro Zona Vermelha, se deu quando uma pessoa me convidou para ir a um hospital, fazer uma visita a uma pessoa que estava em estado terminal. Chegando lá, eu não pude visitar esta jovem, brilhante, de uma idade fascinante, no começo da sua vida, porque havia tido óbito naquele hospital. E ela estava na ala vermelha. E eu comecei a olhar para aquilo e eu disse, meu Deus, se essa jovem sair desse setor vermelho, dessa ala vermelha, dessa zona vermelha, ela vai para sempre ter a sua vida marcada. Ela vai valorizar cada tempo, cada abraço. Ela vai valorizar a vida e ela será um ser humano melhor. E aquilo veio na minha cabeça uma inspiração, o seguinte, existe dois tipos de zona vermelha. Primeiro, zona vermelha circunstancial. Ela não pediu para estar ali. Ela não pediu para ter aquela doença. E aquilo foi me inspirando. Eu disse, tem gente que não pediu para passar por um problema grave, mas ele está lá dentro do problema. Mas uma vez que ele supera aquele problema, ele é um ser humano de uma energia, de uma garra fenomenal. Aí eu comecei a pensar nos grandes vultos da Terra. Steve Jobs, olha o quanto aquele camarada sofreu na sua performance de vida, construiu a empresa, perdeu a empresa, e aquilo o fez superar e construir uma maior ainda. Aquilo para ele foi uma zona vermelha. Ele não contava de perder a sua empresa, mas ele construiu a Apple, por exemplo. O próprio Silvio Santos, o próprio Samuel Morris, que é um príncipe africano, que eu conto a história dele, ele foi sequestrado por uma tribo rival, e ele foi colocado num sacrifício mortal por uma tribo, e do nada uma luz apareceu a ele e aquela voz dizia, corre, Cabo. E ele correu, mata adentro. Ele não pediu para passar por aquilo, mas o que sucedeu com Samuel Morris? Chegou até um vilarejo que tinha uma missionária americana, e ele contou para aquela missionária aquela experiência que ele teve espiritual de uma luz que o apareceu. Esse jovem recebeu a informação que aquela luz era o Espírito Santo, por exemplo. E ele tinha tanta fome que ele disse para a missionária, me explica sobre o Espírito Santo. E a missionária disse, olha, a tua experiência com o Espírito Santo é maior que a minha. E ele disse, quem foi que te ensinou sobre o Espírito Santo? Ele disse, o senhor Smith, que estava em Nova York. E esse jovem conseguiu ir de navio para Nova York e revolucionou Nova York. São situações circunstanciais. E eu falo desse tipo de zona vermelha, de uma enfermidade, de um problema que você passou, de uma dívida que chegou na sua vida. E eu te dou, através desse livro, adrenalina, endorfina, né? Conhecimento para você superar e vencer tudo isso. E entender que você pode chegar do outro lado e se tornar uma pessoa muito forte, imbatível, saindo dessa zona vermelha. E lá naquele hospital, veio no meu coração uma informação tão brilhante. Por exemplo, Deus me disse assim, olha, existe zona vermelha que não é a zona vermelha circunstancial, é a zona vermelha da percepção. Você percebe uma oportunidade transformadora, mas que pode custar sua vida também. Essa oportunidade pode custar sua reputação, pode colocar em xeque tudo que você construiu, mas é uma oportunidade. É uma zona vermelha, é uma fronteira entre a vida e a morte, entre o fracasso e o triunfo, entre o sucesso e o infortúnio. E aí, o que me veio? Davi, por exemplo. Eu falo até sobre ele no meu livro e no treinamento. Davi chegou no campo de batalha para levar comida para os seus irmãos. Ele era um garoto. Quando chegou lá, ele escutou alguém dizendo, olha, o homem que matar esse gigante, Golias, o rei lhe dará a princesa. Olha que coisa fascinante, oportunidade de mudança radical de vida. De sair atrás das malhadas e se tornar um príncipe. O rei lhe dará grande soma de riqueza. E o rei isentará sua família de impostos em Israel. Isso é zona vermelha. Risco. Davi disse, olha, eu vou entrar dentro dessa zona vermelha. Diferente da primeira, circunstancial, que ele pegou, lhe envolveu. Essa não, ele disse, eu entro. E ele entrou, matou o gigante, casou com a princesa e se tornou o maior rei de Israel. Então, essa inspiração saltou-me ao coração e eu comecei a trabalhar essa proposta. Exemplo, por exemplo, no universo dos negócios. O indivíduo tem uma empresa lá,
Tá lá, empresa de tradição, veio do avô, veio pro pai e agora está na mão dele. 200 anos essa empresa faz lá 100 mil reais. Tirar essa empresa daquele local por uma oportunidade de colocar na avenida principal, ou de entender que você pode alcançar 1 milhão, pode colocar em xeque tudo aquilo que tradicionalmente foi inscrito, foi construído. E aí você entra na oportunidade de negócio e dá o seu tudo, dá o seu máximo. E se você tiver sucesso nessa percepção que você empreendeu, você para sempre vai marcar a sua história. Então, o treinamento Zona Vermelha não te permite perder oportunidades, não te permite temer diante de situações circunstanciais. O treinamento Zona Vermelha é um adrenalizador, é um endorfinalizador. Vai te endorfinar, vai te foguetar para você lembrar, para você vencer, para você caminhar e alçar. As pessoas que participam tanto de palestras, que lê o livro, elas ficam destemidas. E eu dou ali parâmetros para que ela possa alcançar o seu potencial, a sua alta performance, sem ter medo do mercado, sem ter medo de situações circunstanciais, sem ter medo do vilão mental que vem, olha, isso aí não é assim, isso não é desse jeito. Isso é Zona Vermelha. Essa é a proposta. Zona Vermelha circunstancial e Zona Vermelha da percepção. Tirando de você o medo e colocando você para viver o inimaginável. Isso é Zona Vermelha. Seja bem-vindo a esse treinamento.